Agora, professor Célio, aqui, vamos supor que a gente adotasse no plano que está em discussão no Congresso essa regra. Isso aí não é virar uma bagunça, não? Cada escola faz o que quer, adota o método pedagógico que quiser, porque vai depender muito de quem está à frente da escola, né? Você já provou que vocês são capazes de fazer assim, mas tem escola por aí que aí... Como é que fica isso? Como administrar isso? Essa inovação, essa, vamos dizer assim, essa liberdade de desenvolver uma proposta pedagógica e uma certa padronização para que você tenha um ensino de qualidade, vamos dizer assim, generalizada. Há um dado novo na educação brasileira extremamente importante que caminha nessa direção. As metas estão sendo estabelecidas por série. Ou seja, o que um determinado aluno ele tem que aprender naquela série que está matriculada, primeira, segunda ou terceira série. Ora, essa metodologia adotada pela escola, dirigida pela professora Rutineia, que é uma metodologia, acho que de grande relevância pedagógica, não é uma pedagogia para facilitar, okay? É uma pedagogia para permitir, porque é tão irresponsável aprovar um aluno sem que ele saiba alguma coisa, quanto também reprová-lo sem ter tentado todos os meios para que ele possa aprender alguma coisa. Então, essa dimensão, que é uma dimensão pedagógica moderna das escolas e de sistemas de ensino, é para permitir. E permitir como? E certamente a professora Rutineia faz isso no Piauí. Sempre quando percebe que alguns alunos estão aprendendo um pouco menos do que os demais, ela pergunta, bom, o que está acontecendo? Esse problema está nos professores, está no conteúdo, está na família? Ela visita a família. Aonde está esse problema? Por isso que o Bolsa Família também é acoplado a uma política de educação, para tentar resolver. E como resolve isso? Ou seja, colocando gradativamente. Aí vem também aquela questão que a professora Maria do Pilar se referiu. Colocar, e essa é uma das metas do Plano Nacional que os nossos deputados precisam aprová-lo com urgência. Colocar todas as escolas do Brasil em condições de lidar com essas dificuldades. O foco é a aprendizagem. Se a criança não está aprendendo, a mesma coisa que um hospital. O hospital não pode comemorar que as pessoas estão morrendo. Uma escola tem que comemorar o sucesso. Essa comparação. A gente está perdendo. Mas no hospital, o hospital, quando um médico passa uma receita e não dá certo, a gente volta ao médico. Ele passa, examina de novo. A escola tem que fazer o mesmo. Verificar por que os alunos estão aprendendo e colocar planos diferentes, colocar professores mais experientes para recuperar esses alunos. Isso é possível, e o Piauí está mostrando que isso é possível. Então, todas as escolas do Brasil em condições de ensinar seus alunos. Ou seja, nós pudéssemos dizer assim, sintetizar tudo isso numa única frase, num único lema. Qual é o grande lema da educação no Brasil hoje? Não deixar ninguém para trás. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, discutindo a educação no Brasil. Voltamos com 3-1, que hoje discute a educação no Brasil. Participam desse debate a educadora Rutineia Vieira, da Casa Meio Norte do Piauí, o professor da Faculdade de Educação da UNB e consultor da Unesco, Célio da Cunha, e a secretária de Educação Básica do MEC, Maria do Pilar Lacerda. Antes, neste terceiro e último bloco, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Por que o Plano Nacional de Educação está parado no Congresso? Professora Maria do Pilar, o governo está empenhado em aprovar esse plano, mobilizar sua base para que essa discussão avance? O governo está muito empenhado e o plano não está parado no Congresso. A gente já tem uma comissão especial para avaliar e discutir o plano. É um plano que é um plano de 10 anos, então ele também não pode ser aprovado sem um aprofundamento dos debates, mas ele foi pensado na Conferência Nacional de Educação, que foi realizada aqui em Brasília em 2010. Então o governo fez o anteprojeto do Plano Nacional de Educação, baseado nessas discussões que envolveram diferentes setores da sociedade.
E agora os deputados estão, né, na comissão especial fazendo o debate, vai para o Senado, volta para a Câmara, mas a nossa expectativa e todo o trabalho do governo é para que esse plano seja aprovado esse ano de 2011, né, porque ele tem a validade de 2011 a 2020. Mas é muito importante que estudantes, professores, a sociedade em geral participem, né, seja vendo os debates no Congresso, acompanhando nos jornais, mandando sugestões, porque é um plano que será muito definidor da educação brasileira nos próximos 10 anos. Professor Célio, o senhor que é entusiasmado com as metas desse plano, o que se destaca mais? Esse plano tem várias metas, são mais de 20 metas, mas tem 3 metas que são extremamente importantes. E vem a propósito que nós estamos aqui discutindo. Uma primeira meta é em relação aos professores, e diz mais ou menos o seguinte, ou seja, a meta de colocar o salário, a remuneração dos professores, mais ou menos semelhante ao de outras profissões com o mesmo nível de formação. Essa é uma meta mensurável e extremamente importante. Isso aí vai permitir o Brasil modificar profundamente a formação dos professores, fazer dos professores, acho que uma carreira mais atraente do que é hoje. Então, essa é uma meta extremamente importante. A segunda meta é uma meta de gestão federativa da educação, porque hoje, quando o Ministério da Educação estabelece um plano, estabelece uma política, necessariamente isso não é seguido pelo Estado e pelo município. Então é preciso articular as 3 instâncias da Federação Brasileira, União, Estado e Município, e as 3 instâncias de forma articulada, olhar numa mesma direção, ou seja, é permitir uma educação de melhor qualidade no país. Então essa meta é uma meta extremamente importante e essa meta ela é mais ou menos estruturante da educação brasileira nos próximos anos. E uma terceira meta é do financiamento, que prevê investimentos de pelo menos 7% do PIB. Isso vai permitir acrescentar ao orçamento da educação brasileira recursos. Os recursos por si só certamente não vão melhorar a educação, mas esses novos recursos acompanhados de avaliação, de monitoramento, acompanhado daquelas metas que estão sendo estabelecidas para os municípios e para cada escola no Brasil, vai permitir, inclusive, aos órgãos da imprensa brasileira, à sociedade brasileira, cobrar publicamente essas metas. Então, isso é extremamente importante, ou seja, o Brasil cobrar as metas. Recentemente, aqui inclusive no programa, discutindo a questão de desvio de recursos públicos, o controle do gasto, etc., se viu o seguinte, que no SUS, quer dizer, o mecanismo de transferência de recursos do SUS foi aprovado de uma maneira que facilitasse, que desse agilidade a esse fluxo de recursos. Mas, em contrapartida, isso dificulta muito o controle desses gastos. Saber se eles estão sendo aplicados adequadamente, se os custos dos equipamentos, dos materiais são compatíveis com os valores de mercado, etc. E tal. Quer dizer, nesse plano, se prevê